Nesta semana, em Um Refúgio para o Amor, você verá Maximino revelando aos filhos que foi ele quem arquitetou toda a fraude que deixou Linhares preso por 20 anos. Furioso, Rodrigo agarra o pai pelo colarinho e pergunta se ele tem noção do que ele fez. E mais, Roselena oferece a alma de sua filha para que possa destruir a família de Luciana. E não para por aí. Clara e Rodrigo finalmente se divorciam e o gostosão está na pista novamente. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Na pracinha, Mateu e Alexia estão brincando com as máscaras de bichinho, usadas nos espetáculos de cello. O garoto tira o casaco e deixa sua medalha à mostra. As crianças estão debaixo de uma colmeia, onde Alexia atirou uma bola. De repente, a menina fica assustada, pois as abelhas estão atacando seu amiguinho. A medalha do menino cai no chão. Alexia pega o colar e sai correndo para chamar seu pai e pedir ajuda. Cello e Rodrigo saem correndo para ajudar o menino. Enquanto isso, na casa de Estelita, Luciana acha estranho o irmão não ter ido trabalhar. O rapaz arruma uma desculpa, mas Jana não acredita, pois tem certeza de que sua mãe fez alguma coisa para magoar o rapaz. Lourenço defende a sogra, dizendo que a mulher foi muito educada e pediu apenas que ele se afastasse da garota. Luciana conta ao irmão por que voltou e fica muito triste novamente. Lourenço pede que a moça não perca as esperanças, pois vão encontrar seu filho. Segundos depois, Rodrigo e Cello chegam onde está Mateu. O garoto está todo picado e com dor. O artista de rua pega a criança no colo, desesperado, mas Rodrigo pergunta se o menino é alérgico a abelhas. Cello diz que não sabe, pois isto nunca tinha acontecido antes. Porém, Mateu está ficando com falta de ar, e Rodrigo diz que ele precisa ser levado imediatamente ao hospital. Na mansão, Constanza tenta convencer a irmã a voltar atrás na demissão de Matilde, mas não adianta. No lava-jato, um enorme buquê de rosas vermelhas chega para Violeta com um cartão dizendo que as flores são para as melhores curvas, com a assinatura do advogado Leandro Chavaria, que se apresenta pessoalmente à moça. Violeta se assusta e dá de cara com seu crush. O homem a convida para sair, mas ela diz que não pode aceitar, pois ele não a conhece. Porém, ele não aceita um não como resposta e avisa que passa no outro dia para buscá-la, lascando um beijo na bochecha da ex-diabinha. Neste meio tempo, no hospital, Rodrigo está na lanchonete com a filha, enquanto Mateu é atendido. No caminho de volta para a empresa, Jana conta a Luciana que está apaixonada por Lourenço, mas sabe do que sua mãe é capaz. A moça tenta convencer a ex-cunhada que os dois são muito diferentes. Jana diz que isso não importa, mas Luciana lembra que sua família nunca vai ser do mesmo status social que os Torres Landa. Mais uma vez, Jana afirma que isto não importa. E a garota recebe uma chamada de Rodrigo pedindo que ela faça um enorme favor. Ele conta que está em um hospital, pois um amigo de Alexia foi picado por abelhas e pede que a moça busque a sobrinha. O rapaz se dá conta que Luciana está com ela. A moça diz que chega em alguns minutos. Em um estacionamento qualquer, Clara está tendo um surto porque não achou a tal pulseirinha do filho de Luciana. Julieta aproveita para pôr mais lenha na fogueira e as duas acabam discutindo. Neste meio tempo, na lanchonete do hospital, Rodrigo avisa a filha que sua tia já chegou. A garota começa a juntar suas coisas e lembra da medalha de Mateu que achou no chão. Ela entrega o colar ao pai e pede que ele guarde bem até poder dar a joia de volta para seu amiguinho. Apesar de manipular a medalha, Rodrigo não vê o nome do filho, que está gravado atrás. Shui também chega ao hospital e Cello comenta que está bem preocupado, pois não tem os documentos da criança, já que o pobrezinho passou de um hospital direto para um lixão. Na empresa, Melissa está no escritório de Linhares e descobre que Luciana está com Jana e não vai almoçar com ele. O advogado aproveita para convidar a moça, mas Julieta chega dizendo que aceita o convite. Melissa não entende nada. Porém, a mulher acaba dizendo que precisa terminar a conversinha que começou com Cláudio no outro dia. Neste meio tempo, Clara está reclamando da vida com Fernanda e diz que, como se não bastasse todos os problemas que tem com o marido, ainda tem que aturar a louca da sogra. Agora também tem que lidar com a mãe, que resolveu pegar no seu pé. A moça diz ainda que já não suporta mais viver assim, e pede ajuda à amiga para aproximá-la ainda mais do rapaz que conheceu na noite anterior. Patrício liga para Matilde e implora para a mulher voltar, mas ela diz que foi Roselena que a demitiu e já não consegue mais ficar calada, se sentindo com as mãos atadas. Alguns minutos depois, Jana e Luciana chegam ao hospital para buscar Alexia. Rodrigo, sem saber de nada, guarda a medalha no bolso e explica o que aconteceu com um amigo de sua filha. Luciana comenta que seu pai já havia falado sobre o garoto e, inclusive, a levou para conhecê-lo, mas não deu certo.
Luciana pede para ficar com Rodrigo no hospital, enquanto Jana leva a sobrinha para casa. Enquanto isso, na empresa, Maximino conta a Oscar que Roselena está cada vez pior. O advogado lamenta e pede para se ausentar da empresa por algumas horas, pois precisa encontrar um amigo que não vê há 25 anos. No hospital, Luciana acaricia o rosto de Mateo, acompanhada por Rodrigo, Shui e Chelo. De repente, do nada, ela se lembra do nascimento do filho, mas não acredita na sua intuição. A assistente social chega ao quarto do menino dizendo que os dados da criança estão incompletos, pois não consta o sobrenome da mãe. Rodrigo e Luciana se entreolham, desconfiados. Chelo não sabe o que dizer. Ele tenta enrolar, mas Shui o salva dizendo que o menino é seu sobrinho. Porém, a assistente social avisa que precisará de documentos oficiais e todos os papéis necessários para a internação em caso de urgência. Luciana se oferece para se encarregar de tudo, mas Rodrigo avisa que já fez isto e acompanha a mulher para fora do quarto do garoto. Enquanto isso, Linhares se diverte almoçando com Julieta e Melissa. A Bruaca, empinando uma taça de champanhe, diz para a advogada que ela deveria estar comendo com rapazes da sua idade. Cláudio avisa que ele e Melissa sempre almoçam juntos, e ele tem uma grande admiração pela moça, enquanto segura a mão de Melissa. Julieta não perde tempo e também pega na mão do advogado, dizendo que está trabalhando como voluntária em uma ONG e inventa um nome qualquer. Totalmente sem educação, Julieta começa a gritar pelo garçom para que ele vá servir a mesa. Enquanto isso, Roselena, se fazendo de coitada, vai ver Padre Honesto e diz que está muito triste porque o resultado de DNA que Rodrigo fez para descobrir se o menino que encontrou era seu filho, deu negativo. A doida diz que se tivesse encontrado o neto, talvez isto aplacasse o mal que a rodeia e este mal se chama Lourenço Jacinto. O sacerdote não acredita que a mulher voltou ali com a mesma lenga-lenga e manda ela arrumar o que fazer. Mas ela se faz de vítima e diz que nem mãe pode ser mais, pois os filhos a estão abandonando. E o religioso lasca na cara dela. Teus filhos não estariam te abandonando se você fosse uma mãe mais amorosa e não agisse como um coronel. Roselena se irrita, mas Padre Honesto não para de jogar toda a verdade na cara da megera. Ela fica irada e vaza, pedindo a bênção ao padre. Do outro lado da cidade, Fabiano e Lourenço estão ajudando no lava-jato de Violeta. As moças desconfiam que o rapaz está machucado e ele inventa uma desculpa, mas descobre que Aquiles está na cidade. A moça diz que correu o pai dali, mas os amigos começam a pegar no pé dela dizendo que não deveria desprezar tanto dinheiro. Enquanto isso, em um bar qualquer, Aquiles toma o primeiro trago e comenta com seus botões. Não tenho mais dúvida. Esta garota é mesmo minha filha, pois é brava que nem seu pai e com um gênio pior que o meu. E no hospital, Luciana comenta com Chelo e Shui que os conhece de algum lugar. O homem diz que não, mas ela se lembra do dia em que os encontrou na pracinha quando Mateu ainda era um bebezinho. A moça conta que já sabe de onde os conhece e conta o que aconteceu. Shui finge que se lembra. Chelo entra na onda. A mulher diz que se lembra que ela estava procurando por um albergue, pois estava tentando achar seu filho que sumiu. Luciana responde que achou o albergue, mas o bebê não. A moça continua interrogando Dom Chelo. Agora ela quer saber do que a esposa do homem faleceu. Ele diz que sua mulher era diabética. Rodrigo volta e diz que o menino tem que ficar hospitalizado até o outro dia, e avisa Chelo que não precisa se preocupar com as despesas. Enquanto isso, no restaurante, Julieta continua com seu papinho furado, e agora comenta sobre o teste de DNA que Rodrigo fez. Linhares responde que os resultados deram negativos, e ela diz que lamenta muito. A mulher pede licença para retocar a maquiagem, deixando Melissa e o advogado sozinhos. Julieta volta e diz que tem certeza que os dois aproveitaram sua ausência para falar mal dela, mas os dois negam, com um sorrisinho maldoso. Já é tarde quando Rodrigo deixa Luciana em casa. A moça pede que ele converse com Matilde. A artesã pergunta se pode visitar novamente Mateu no hospital no dia seguinte, pois sente muita vontade de ficar perto do menino. O rapaz diz que sim, e que conta que sente a mesma coisa. Os dois se despedem. Ele tenta roubar mais um beijo de sua amada, mas ela dá um beijo no rosto do rapaz e o empurra para fora do apartamento. Neste meio tempo, Roselena vai à psiquiatra para contar que despediu Matilde, sua única e incondicional amiga. Ela diz ainda que sobrou somente Patrício, mas ela também o ofendeu. A mulher dá um salto e pergunta à médica por que todo mundo está contra ela, inclusive ela mesma. Já é muito tarde quando Maximino chega perguntando pela esposa. Patrício e Jana, que estão brincando com Alexia, dizem que a mãe foi ver Padre Honesto. Neste instante ela chega, dizendo que a janta tá na mesa. Patrício vaza, avisando que não está com fome.
Jana quer saber se a mãe foi falar com Matilde, mas ela responde com um sonoro não. Ela avisa que foi ver a psiquiatra e está muito cansada, por isso vai pedir que seja servido o jantar, pegando a neta pela mão. Julieta liga para a filha e conta que as provas de DNA deram negativas e diz que Clara devia celebrar. A mulher então conta que já está comemorando com seu amigo Mirko. Ela desliga o telefone e gruda um beijo na boca do sujeito. Enquanto isso, o corno Rodrigo pega a filha na mansão e vai embora. Roselena diz que está se sentindo cada vez mais sozinha. Maximino quer saber o que aconteceu com Patrício e a mulher avisa que ela mesma vai levar a comida para o rapaz. Minutos depois, ela chega ao quarto de Patrício e pede desculpas pelo que disse a ele. Mas o rapaz diz que não são só suas palavras, mas também suas atitudes, e revela que não se conforma com a demissão de Matilde. No dia seguinte, Matel está recebendo alta do hospital. O médico pede que os responsáveis o acompanhem para que possa passar a receita com os remédios que o garoto precisa tomar. Luciana finalmente se apresenta ao menino. Rodrigo diz que a moça ficou o tempo todo cuidando dele e o garoto pede para dar um beijo na moça. Ela diz que sim e pede para fazer o mesmo. Finalmente ela consegue abraçar o filho, sem saber que Mateu é na verdade Rodrigo. No dia seguinte, Mateu está recebendo alta do hospital. Luciana finalmente se apresenta ao menino. Rodrigo diz que a moça ficou o tempo todo cuidando dele e o garoto pede para dar um beijo na moça. Ela diz que sim e pede para fazer o mesmo. Finalmente ela consegue abraçar o filho, sem saber que Mateu é, na verdade, Rodrigo. Cielo chega ao quarto do filho e Chui avisa que os dois precisam se mandar logo dali. O garoto pede que Rodrigo o ajude a trocar de roupa. Neste meio tempo, Clara liga para o marido para encher o saco. Para variar, os dois discutem. Ela cobra porque ele saiu sem avisar, e ele cobra porque ela não estava em casa, de novo, quando ele chegou do trabalho, contando que bateu várias vezes no quarto dela, mas ninguém atendeu. Rodrigo diz que não tá mais afim de discutir e diz que conversa com ela à noite, quando chegar. Clara diz que isto é um trato, pois já chegou ao seu limite e tem certeza de que ele vai gostar do que ela vai propor. Brígida escuta tudo. Clara se dá conta que a empregada está ali e abre o verbo para xingar a mulher. Mas Brígida diz que sabe que ela está brava com o marido e está descontando nela. Sozinha, a mulher resmunga que não precisa continuar com isso. Portanto, é melhor cada um seguir sua vida, mas afirma que a liberdade do marido vai custar muito caro. Em seus aposentos, Brígida alisa mais uma vez a pulseirinha de hospital do filho de Luciana e diz: "Te cuida, Clara. Estou guardando isso para quando chegar no meu limite com as tuas ofensas. E você não vai ter dinheiro suficiente para pagar o meu silêncio." Alguns minutos depois, Luciana e Rodrigo acompanham Mateu até sua casa. Cielo e Chui fazem tudo para agradar o casal, que diz que precisam ir logo, pois precisam passar no albergue. O garoto quer saber por quê, e a moça explica que eles têm um amiguinho lá. Do outro lado da cidade, o advogado passa mais uma vez no lava-jato para paquerar Violeta, que fica toda sem jeito. Enquanto isso, Boris está com Lola, que aconselha o amigo a fingir que não está mais afim de Jana, para ver se ela se dá conta do amor do rapaz. Minutos mais tarde, Luciana e Rodrigo vão visitar Pablito no albergue. A moça dá os prometidos chocolates ao menino e abraça carinhosamente o garoto. Na empresa, Boris foi armar o maior barraco. Ele agarra Jana pelo braço de surpresa e a moça pergunta o que ele está fazendo ali. Ele diz que quer saber de uma vez se os dois vão se casar ou não. Jana então se vê obrigada a desenhar, para o rapaz entender de uma vez por todas que ela não quer se casar com ele. Na maior dor de cotovelo, o frustrado diz que ela o enganou a vida toda, pois ele passou todo o tempo correndo atrás dela como um cachorrinho, enquanto a garota se divertia com a cara dele. Mas resolve insistir mais um pouco e Jana diz que os dois não são mais nada um para o outro. E Roselena, como não tem mais nada o que fazer, resolve atormentar Paz, que está no interior. Na empresa, agora Boris resolve dizer que investiu muito dinheiro na relação dos dois e que, já que não pode ter de volta o tempo que perdeu com a moça, quer que ela devolva o dinheiro dele e o anel de noivado. Jana só ri de todas as besteiras que o mané tá dizendo. Ele ainda tenta provocar mais a garota, mas ela não perde a elegância e diz que vai mandar entregar tudo na casa dele. Porém, o gurizão jura que ela vai pagar muito caro e Roselena vai ajudá-lo. Mas Roselena, no momento, está ocupada atazanando Paz. Só que a mãe de Luciana deixa claro que não quer e também não tem tempo para escutá-la, pois tem mais o que fazer. Porém, a megera diz que está ligando para falar de Lourenço. Paz quase tem um troço de tanta raiva e manda a mulher nem pensar no nome de seu filho. Do outro lado da linha, Roselena diz que Lourenço está cercando Jana
e ela não vai permitir que aconteça com a filha. O mesmo que aconteceu entre Rodrigo e Luciana, e ameaça a mulher dizendo que ou ela dá um jeito no filho, ou será a única responsável pelo que vai acontecer com ele. Porém, a camponesa é osso duro de roer, e diz que quem tem que ouvir é ela e grita: se você tocar em um fio de cabelo do meu filho, eu juro que nem que passe a vida inteira na cadeia, você vai me conhecer, senhora. Neste meio tempo, Lourenço resolve marcar uma conversa com Linhares para falar sobre a situação com Jana, enquanto Rodrigo deixa Luciana em casa. O casal comenta que sentiu alguma coisa especial e diferente por Mateu. Os dois concordam que a situação do menino com o homem que chama de pai é muito estranha, mas o rapaz agradece o tempo que a moça passou com ele durante o dia. Neste meio tempo, na revista, Clara diz que não tá mais a fim de ficar bancando a mãe e viver encarcerada numa jaula de ouro. Principalmente agora que ela tem Mirko. A moça está toda animada com as soluções que encontrou para sua vida infeliz. Algumas horas mais tarde, o advogado volta para buscar Violeta para sair, mas ela diz que não vai e manda o homem embora. O rapaz diz que da próxima vez não vai aceitar um não como resposta. De volta ao povoado, Aquiles conta a Procópio que agora tem certeza de que Violeta é sua filha e conta que se emocionou quando a viu na capital. Porém, o rancheiro começa a passar mal e desmaia. O padre do povoado chega bem na hora e vai ajudar o homem, que está inconsciente. No seu apartamento, Alexia pergunta ao pai se ele deu a medalha para seu amigo, mas o homem confessa que esqueceu e pergunta se a filha quer ir entregar a joia ao menino. Neste meio tempo, Luciana conta ao pai que conheceu Mateu e também o achou um menino muito especial. O telefone toca. Luciana atende e é Paz que pede à filha um favor especial. Ela diz que precisa que a moça a ajude a fazer com que Lourenço regresse ao povoado no dia seguinte, pois Roselena ligou fazendo ameaças ao rapaz. E em São Francisco Alto, Aquiles recobra a consciência por alguns segundos, mas volta a ficar inconsciente. Luciana tenta consolar a mãe, dizendo que o rapaz já é um homem e sabe se cuidar. Neste meio tempo, o médico chega para atender Aquiles, que já está acomodado em seu quarto. O doutor diz que foi seu coração que falhou e diz que vai pedir alguns exames. Porém, o homem diz que não vai a hospital nenhum. O médico insiste e diz que vai então pelo menos receitar um medicamento e explica quais os alimentos que ele deve evitar. Enquanto isso, na empresa, Maximino interrompe a conversa dos irmãos, que estão falando de Boris, para perguntar sobre Oscar. Patrício conta que encontrou o advogado alguns minutos atrás e ele disse que ia visitar um amigo, mas o empresário está desconfiado. Mas, na verdade, Oscar está almoçando com Pedro Campos. O homem pergunta por que o advogado quis conhecê-lo, e sendo direto, Oscar pergunta se ele conhece Cláudio Linhares. Na comunidade, Cielo comenta com Chui que quando viu Rodrigo e Luciana abraçando o menino, parecia que eles eram uma família. Mas a conversa é interrompida por Rodrigo, que chegou acompanhado da filha. Rodrigo explica que foi apenas devolver a medalha do menino que estava com Alexia. O menino pergunta por Luciana, mas o rapaz diz que ela não pôde ir. A menina então pede a medalha ao pai e diz que ela mesma vai colocar no amigo, avisando que pediu que Rodrigo comprasse uma igual para que os dois ficassem parecidos como irmãos. Na mansão, Roselena continua esbravejando sobre Matilde para sua irmã, mas Constanza avisa que quem anda muito intolerante é ela e pede que a mulher mude sua forma de ser antes que seja tarde. No restaurante, Campos diz a Oscar que se ele foi procurá-lo é porque, seguramente, já sabe quem ele é e quer saber se o homem vai denunciá-lo para que vá preso de uma vez. Porém, o advogado diz que não está ali para isso, e sim para entender o que aconteceu e pergunta: como você deixou Cláudio Linhares passar 20 anos presos, se você e eu sabemos que ele sempre foi inocente e que foi você quem cometeu a fraude? O homem responde que fez tudo por muito dinheiro, que ajudou a sua família a ter o conforto que assim ele pôde proporcionar. Enquanto isso, Clara está se esbaldando no motel com Mirko, que não cansa de elogiar a moça e diz que não quer que ela vá embora, pois quer compartilhar com ela sua vida. E começa de novo o rala e rola. Alguns minutos mais tarde, Rodrigo chega à casa de Estela para conversar com Matilde. A empregada continua defendendo Roselena e diz que mesmo sendo mau caráter, é capaz de dar sua vida pelos filhos, mas avisa que não volta para a mansão a não ser que Roselena peça. Em seu apartamento, depois de tirar o atraso, Clara comunica à mãe que está disposta a se separar de Rodrigo. Julieta não acredita no que a filha está dizendo e lembra que se ela se separa do marido, vai receber apenas uma modesta quantidade de dinheiro.
Mas Clara responde que ela não é boba e revela que se não pode ter o amor de Rodrigo, pelo menos vai tirar muito dinheiro do rapaz. E naquela noite, Lourenço janta com Linhares e diz que precisa pedir um conselho sobre Jana. O rapaz diz que está apaixonado pela moça, mas tem muita gente contra. Cláudio diz que se ele não quiser que a sociedade se oponha à relação dos dois, ele precisa oferecer à moça tranquilidade e segurança. O rapaz conta que está longe de ser um milionário, mas o negócio dos tacos está indo muito bem. Linhares então diz que, para ele poder estar à altura de Jana, primeiro tem que terminar os estudos, para que eles possam conversar sobre tudo e não somente sobre tacos. O advogado diz ainda que vai ajudá-lo. Lourenço promete que vai retomar os estudos, mas ainda está muito enrolado com seu negócio. Cláudio diz, então, que ele pode estudar algo relacionado com seu empreendimento e o rapaz gosta da ideia. Quem não está gostando nada é Roselena, que se vê obrigada a receber Luciana em sua casa, já tarde da noite. Ela chega toda sorridente para receber a moça dizendo que não acreditou que era ela, quando os empregados a anunciaram. Em seu apartamento, Clara diz ao marido que os dois precisam conversar. A infeliz começa dizendo que está muito agradecida ao marido por ele não ter informado o resultado dos exames de DNA e começa o bate-boca. A mulher usa os mesmos argumentos de sempre e diz que sente muito por toda a família do rapaz. Mas Rodrigo avisa que não tá com muito saco, pois está cansado e quer dormir. Por isso, pede à mulher que desembuche de uma vez. Clara resolve então dizer que o casamento acabou e ele só tem duas opções. Ou continuam juntos e podem acabar se matando mutuamente ou se separam. Rodrigo não acredita no que está ouvindo da boca da entojada. Em seu apartamento, Rodrigo avisa a esposa que não tá com muito saco para conversar, pois está cansado e quer dormir. Por isso, pede que a mulher desembuche de uma vez. Clara resolve então dizer que o casamento acabou, e eles só têm duas opções. Ou continuam juntos e podem acabar se matando mutuamente ou se separam. Rodrigo não acredita no que está ouvindo da boca da entojada e pergunta se ela está brincando, mas ela avisa que está falando a verdade e pergunta: não era isso que você queria? Se separar de mim? Pois estou disposta a te dar a tua liberdade. Enquanto isso, Luciana, que está na mansão, é recebida por Roselena e diz que aquela não é uma visita de cortesia, e sim para tirar satisfações sobre o telefonema dela para sua mãe quando a ameaçou. E a megera responde: claro! Sua mãe não consegue guardar a língua dentro da boca e com certeza me acusou pelo que falei de seu irmão, não é verdade? Só que a moça revela que, na verdade, está apenas informando que sua mãe e ela vão respeitar todas as decisões que seu irmão Lourenço tomar e vão apoiá-lo em tudo. E Roselena perde a estribeira e começa: Luciana, preste bem atenção. Eu não vou permitir que minha filha se case com um vendedor de tacos. Não estou disposta a ver Jana com um ordinário, como é o seu irmão, e carregando um ou dois pivetes remelentos e sujos. Isso jamais, Luciana. Do outro lado da cidade, o jantar entre Lourenço e Linhares está chegando ao fim e o rapaz agradece muito o conselho e a ajuda. Mas o advogado ainda tem mais uma proposta para fazer ao rapaz e pede para ser um investidor no negócio dos tacos. Para finalizar, Cláudio avisa Lourenço para ter muito cuidado com Roselena e afirma: esta mulher é capaz de tudo. Você sabe muito bem. Lourenço diz que não tem medo da mãe de Jana e tem noção do que ela possa fazer, mas jamais vai desrespeitar a mãe de sua amada. Só que o advogado avisa, mais uma vez, que ela é uma pessoa sem piedade e pode até machucá-lo. Porém, o rapaz está convencido de que o que falta a Roselena é amor, e ele tem muito para dar. Na mansão, o embate entre Luciana e a megera continua. Sem perder a calma, a moça enquadra a mulher, dizendo que amar aos filhos significa respeitá-los. No apartamento de Rodrigo, Clara continua seu discursinho mais ou menos. O rapaz está espantado com a mudança da mulher e diz que ela está se mostrando muito madura. Mas o baitola nem imagina o golpe que está por vir. Continuando com sua cara de songamonga, finalmente Clara revela: você quer a sua liberdade? Pois vamos colocar isso na mesa de negociação. Você sempre disse que nosso casamento é um acordo. Pois muito bem. É só a gente chegar a um consenso em relação ao dinheiro que assina o divórcio na hora. E na mansão, quando Luciana está indo embora depois de sua conversinha com Roselena, Jana e Patrício chegam. Os dois ficam felizes de ver a amiga ali e a senhora Torreslanda diz que a moça foi tomar um café para falar sobre seu filho. Depois que a moça vai embora, os irmãos não dão a menor bola para a mãe e cada um vai para seu quarto para se preparar para dormir. Sozinha, Roselena começa a ver Chuck, o boneco assassino, por todos os lados da casa e ouvindo suas risadas macabras.
Louca, louca, a coitada. No ninho de amor, o rala e rola entre Vicky e Maximino está quase no fim, mas ela diz que se ele quiser continuar encontrando com ela, terá que tratá-la como ela merece. E do outro lado da cidade, Rodrigo e Clara começam a discutir as questões do tal acordo. O rapaz diz que quer ficar com a filha no apartamento. Clara concorda, dizendo que está demonstrando muito boa vontade de resolver a situação. Rodrigo diz que ela não precisa se preocupar com dinheiro, pois vai dar a ela mais dinheiro do que está previsto em lei. Porém, não é isso que a mulher quer. Ele pergunta de quanto ela está falando e a resposta foi: "Isso é você quem vai me dizer, Rodrigo. Quanto vale o seu amor pela doméstica?" Neste meio tempo, enquanto saboreia uma taça de vinho tinto com a esposa, Oscar revela que, desde que perdeu a causa do processo de fraude da empresa, tem se sentido incomodado. Ele conta ainda que ficou matutando porque não viu a prova apresentada por Campos e que o processo estava cheio de falhas. O advogado conta que já tem uma leve suspeita de quem seja o comparsa de Pedro Campos, mas na real, quer saber por que o tal sujeito fez isso. Constanza fica curiosa e quer saber de quem ele suspeita, mas Oscar pede para ela não perguntar isso, pois não vai gostar da resposta. E confiando totalmente em Constanza, ele diz que seu maior suspeito é Maximino Torreslanda. Sozinha no escuro, Roselena dá um cagaço em Maximino, dizendo que ele está chegando muito tarde em casa. Ela explica que estava esperando o marido para jantar e o homem acha que Matilde voltou. Porém, ela diz que foi ela quem preparou a comida para ele e para os filhos, mas ninguém quis jantar com ela, por isso, comeu sozinha. A mulher reclama ainda que Rodrigo, desde que chegou, está trancado no quarto. Maximino resolve subir para o quarto, enquanto a louca continua ouvindo vozes e risos de crianças. O homem observa a esposa da escadaria da residência e começa a se dar conta que ela está cada vez mais estranha. Enquanto isso, Rodrigo conta ao irmão sobre a proposta de Clara, e os dois têm absoluta certeza de que ela está tramando mais uma. O engenheiro também conta que a esposa pediu muito dinheiro para assinar o divórcio, mas isto não é surpresa nenhuma. Porém, ele revela que a Clara não estipulou o valor, mas disse que a soma deveria ser equivalente ao seu amor por Luciana. Neste meio tempo, num bar qualquer da cidade, Mirko continua fazendo a cabeça de Clara, dizendo que os Torreslanda têm muito dinheiro e ela não precisa ser desprezada, pois também tem seus direitos. Ele aconselha a moça a tirar tudo da família. Clara deixa claro que é isso que vai fazer e não pensa em se casar novamente. O rapaz fica meio decepcionado, mas ela faz uma proposta. "Eu tenho dinheiro e você tem tudo que sinto falta. Portanto, vamos viver a vida. Mas quando me cansar de você, você vai para seu lado que vou pro meu, entendido?" E lasca um beijão no amante em pleno bar. Na mansão, Patrício diz que está muito preocupado com a situação do irmão e pede que ele tenha muito cuidado e não diga nada a ninguém, pois se Julieta ou Roselena ficam sabendo disso, vão mover céus, mares e terras para não deixar eles se separarem. O rapaz lembra também que a mãe de sua cunhada não vai deixar a filha renunciar à fortuna da família assim tão fácil. Rodrigo diz que não se importa com o dinheiro e vai pagar o que ela quiser só para ter sua liberdade e sua filha sempre com ele. Patrício diz que espera que tudo seja tão simples assim como ele está imaginando. Porém, o rapaz revela que tem planos para seu futuro e pretende formar uma família com Luciana, se ela o aceitar de volta. Em seu apartamento, Luciana pergunta ao pai como foi sua conversa com Lourenço. Encantado, o advogado diz que a mulher que se casar com ele será muito feliz e elogia Galdino e Paz pela educação que deram ao filho. Do outro lado da cidade, Chui e Cello conversam sobre a visita de Rodrigo e de sua amada, enquanto Mateu dorme. O homem diz que se deu conta de que ainda existe gente do bem neste mundão. A mulher diz que o menino e Alexia se deram tão bem que até pareciam parentes. Cello muda de assunto e diz que sente muita pena de Luciana, por tudo que ela passou. Porém, Chui tem outra teoria. Ela conta que, se ele observar bem, Mateu tem exatamente os mesmos olhos que a moça. O artista de rua então pergunta se ela está pensando que o bebê que Luciana perdeu poderia ser Mateu, e ela diz que esta é uma possibilidade, mas o homem não aceita e diz que as histórias dos bebês não batem. No dia seguinte, logo cedo pela manhã, Paz avisa Luciana que ela, Madalena e Arish estão indo para a capital. A moça diz que não precisa, mas a mulher afirma que vai de qualquer jeito e vai de ônibus, pois não gosta de andar de avião. Paz conta ainda que Aquiles passou mal de novo por causa do coração. Neste meio tempo, Rodrigo vai ver Clara na revista e saca o talão de cheques, perguntando quanto ela quer. Porém ela diz: "Ai, Rodrigo, como você é ingênuo. Você acha que o que quero cabe num chequezinho?"
Não, meu querido. Num cheque não tem espaço suficiente para colocar a quantidade de zeros que quero. E Luciana resolve ligar para Aquiles, que fica surpreso com a chamada. A moça conta que ficou sabendo que ele passou mal, mas o homem diz que foi apenas uma agoniazinha de nada. De qualquer forma, Luciana pede que ele se cuide e ouça o que diz o médico. Emocionado, o rancheiro revela que esta é a primeira vez que alguém realmente se preocupa com ele. Na revista, Rodrigo resolve fazer uma transferência bancária para Clara e resolver de uma vez o assunto. Ela diz que o dinheiro já entrou, mas não é o total que pediu. O rapaz diz que é apenas 50% do que acordaram, e a outra metade ela só vai receber quando assinar o divórcio. A mulher concorda e manda Rodrigo buscar o advogado. O rapaz está desconfiado e lembra que há anos ele vem pedindo a separação, mas ela nunca quis dar. Por isso, não entende como mudou de ideia de uma hora para outra. Clara diz que está farta do casamento e de toda a situação e precisa seguir adiante com sua vida, lembrando que detesta a Roselena, que aliás é insuportável. Mas não é só isso. Clara diz também que detesta o jeito de bom moço de Patrício, a covardia de Jana, que nunca enfrenta a mãe, e Maximino, que, apesar de posar como um homem íntegro, trai a sogra com a cara mais deslavada do mundo. Rodrigo ignora e pergunta se, agora que ela já destilou seu veneno, se sente melhor e quer saber se já pode ir embora ou ela tem mais alguma besteira para falar. Com a maior cara de cínica, Clara pega o queixo do rapaz e diz que por enquanto está satisfeita. Mas antes que Rodrigo vá embora, ela lembra que tudo que combinaram deve ficar entre os dois. E se quiser manter sua filha ao seu lado, trate-a como se nada estivesse acontecendo ou ele terá que arcar com as consequências do escândalo que ela vai fazer. Depois que Rodrigo sai, ela resmunga. Isso é só o começo, Rodrigo. Você vai ver como saiu caro ter me conhecido. Minutos depois, Rodrigo liga para Luciana e diz que precisa conversar com ela sobre eles dois. Na mansão, Aldo e Maximino não conseguem comer a meleca que as novas empregadas fizeram e o homem ordena a Roselena que peça para Matilde voltar imediatamente. Mas a mulher diz que nunca vai fazer isso, e depois que os dois saem para trabalhar, Roselena decide provar a comida e quase vomita. Rodrigo chega apressado na empresa e encontra Oscar, que está bem desolado. O rapaz diz que precisa pedir a ele o maior favor de sua vida. Neste meio tempo, Maximino, que resolveu tomar café da manhã em outro lugar com seu sobrinho, diz ao rapaz que quer abrir mais 5 cabarés no norte do estado e pede a ele que desenvolva uma proposta para que possa começar a trabalhar. Só que Aldo descobre que Lastra vai voltar a trabalhar com eles e não gosta nem um pouquinho. Na empresa, Rodrigo pede que ele agilize seu processo de divórcio, mas de forma muito discreta. Ele diz ainda que Clara está disposta a deixar a menina com ele, mas quer muito dinheiro e implora para que Oscar resolva tudo em no máximo 72 horas. Do outro lado da cidade, Luciana visita Mateu, acompanhada por Cláudio. Depois da visita a Mateu, Luciana vai ver Violeta e conta sobre o menino. Ela conta ainda que Paz e Madalena estão chegando, mas não deixa de avisar a amiga que Aquiles não está nada bem de saúde. Na casa de Oscar, Constanza conta à filha que está muito feliz com o marido, mas está muito preocupada com o futuro dos Torreslanda. Neste meio tempo, na empresa, Oscar vai conversar com Linhares sobre a questão da fraude e diz que todos estes anos algo sempre o incomodou. O rapaz pergunta se Cláudio não gostaria de saber por que tudo aconteceu, mas o advogado diz que quer deixar tudo para trás. Só que Oscar conta que conseguiu encontrar Pedro Campos. Alguns minutos mais tarde, vestido com sua gravata borboleta prateada, Aldo vai ver Vicky e diz à moça que os dois precisam conversar sobre Maximino Torreslanda. Enquanto isso, Rodrigo conta a Luciana que Clara pediu o divórcio. E Patrício, sem saber mais o que fazer, vai visitar Padre Honesto e conta que está profundamente apaixonado pela mulher de seu irmão. Patrício visita Padre Honesto e conta que está profundamente apaixonado pela mulher de seu irmão. O rapaz diz que o padre conhece bem a história de Luciana e Rodrigo e que agora nada vai poder impedir que os dois fiquem juntos, pois Clara pediu o divórcio. Patrício revela que quer muito que os dois sejam felizes, mas gostaria de apenas uma chance de mostrar que também é capaz de trazer toda a felicidade para a moça, pois a ama com toda a sua alma e afirma: "O que mais me dá tristeza é que vou ter que curtir este amor calado, pois jamais me colocaria entre meu irmão e Luciana. Também sei que precisaria ser um homem completo para poder oferecer a esta mulher tão maravilhosa, não só o meu amor, mas também minha vida, meu ser, meu corpo inteiro." E na empresa, Rodrigo está todo animado com o divórcio, mas Luciana diz que as coisas não são assim tão simples
e lembra que os dois viveram muitos anos separados. Mas ele insiste e diz que a vida está lhes dando uma nova oportunidade. Mas ela pergunta: a vida ou Clara? Só que a pergunta fica sem resposta, pois Violeta chega de surpresa e interrompe o momento. A moça conta à amiga que o rapaz acabou de dizer que Clara pediu o divórcio. Violeta diz então que precisa de um conselho sobre Dom Aquiles. Luciana conta que ligou para o rancheiro e ele ficou emocionado, dizendo que a amiga deveria seguir seu coração e procurar o pai. Neste meio tempo, a conversa entre Linhares e Oscar evolui. Cláudio está animado com a novidade e lembra que Pedro Campos é o único capaz de revelar que realizou o desvio de dinheiro da empresa, para acusá-lo. Oscar gela. Linhares quer saber por que ele está dando esta informação se sabe que ele pode usá-la contra Maximino. O homem, então, explica que o empresário o conhece há muitos anos e sabe que ele é um profissional íntegro e ético, e é incondicionalmente a favor da justiça. Em seu escritório, Luciana revela a Violeta que Clara é uma mulher doente, e ela precisa se manter fora do rolo dela com Rodrigo, dizendo ainda que só conseguirá ser feliz quando encontrar seu filho. E do lado de fora, Rodrigo escuta a conversa. Neste meio tempo, Cláudio diz a Oscar que não tem a intenção de mandar Maximino para a cadeia, mas quer que seus filhos saibam quem realmente ele é, pois é um hipócrita como Roselena. Preocupado, Linhares agradece a informação de Oscar, mas diz que não quer que ele seja considerado um traidor. Porém, o colega do pai de Luciana responde: traidor? Traição seria eu não dizer nada e me trair. Eu não poderia viver fingindo que não aconteceu nada. Este é meu estilo. Eu vou falar com Maximino e dizer que você tem todas as informações sobre Pedro Campos e que vai falar com ele. Se ele não disser nada, tudo ok. Porém, se disser alguma coisa, que pague com as consequências. Na psiquiatra, Roselena está reclamando que não pode acreditar que a empregada tenha mais poder que ela junto à sua família, e continua com a história de que todo mundo está contra ela, e acrescenta que não quer nem ouvir o nome de Matilde, porque é uma traidora. Mas a doutora não deixa barato e pergunta: ela de fato a traiu ou simplesmente se posicionou contra a sua maneira de pensar arbitrária e egoísta? Porque são duas coisas muito diferentes. Toma, Roselena. Furiosa, ela diz que jamais vai voltar a colocar os pés em seu escritório. Neste meio tempo, Lourenço deixa sua encomenda especial na casa dos Torreslanda e recomenda à empregada que entregue pessoalmente e faça com que a carta que está junto chegue às suas mãos. Na empresa, Ofélia entrega a Patrício o resultado de sua pesquisa com os especialistas em coluna. Em seu apartamento, Luciana continua falando sobre Mateu para Violeta e diz que sente muita vontade de visitar o menino todos os dias e que a família do garoto é muito feliz e cheia de amor. Mais uma vez, a moça se lamenta pela ausência do filho que perdeu. Violeta explica que está indo para São Francisco Alto, imediatamente, falar com Aquiles. Quando Violeta está saindo, o telefone toca. Luciana atende e diz para a pessoa que está do outro lado da linha, que não tem nada que conversar e nem tem medo do que ela possa fazer. Enquanto isso, na mansão, Aldo sai da cozinha com a cesta mandada por Lourenço e mostra a Patrício. O rapaz diz que os tacos foram mandados para Roselena. Oscar e Constanza chegam para convidar os rapazes para comer. Jana também chega e pergunta se foi Lourenço que mandou os tacos. Mas a festa acaba com a chegada de Roselena, perguntando o que aquela comida nojenta está fazendo na sua mesa de jantar. Pronto, fecha o pau. Patrício, que está cansado dos ataques da mãe, diz que não é necessário tanto escândalo e entrega a carta de Lourenço, dizendo que espera que ela aproveite os tacos junto com a família. A mulher fica possuída e quer jogar os tacos fora, mas a família não deixa e ela acaba ameaçando Jana novamente. Do outro lado da cidade, Luciana encontra Clara, que do nada pede ajuda à moça. Neste meio tempo, na mansão, Roselena ordena à empregada que jogue os tacos fora novamente, mas Maximino chega acompanhado de Matilde. Todo mundo celebra a volta da empregada, menos, obviamente, a megera indomada. Mas antes de sair da sala, ela entrega a cesta com os tacos para a empregada de novo, dizendo para ela se livrar daquilo. No bar, Clara diz a Luciana um monte de besteira e finaliza declarando que Alexia vai ficar com Rodrigo, mas nunca deixará de marcar terreno, pois a garota é sua filha. Luciana parabeniza a rival, dizendo que isto é muito bom e que esta foi a única coisa sensata que ela disse até aquele momento. E a artesã finaliza a conversa dizendo que ela que resolva seus problemas com o marido, pois não tem nada a ver com isso. Na mansão, Roselena está tendo um surto psicótico com a volta de Matilde. Ela diz que todos desafiaram a sua autoridade naquela casa, principalmente Maximino, e já vai buscar refúgio nos remédios.
Os dois discutem e a mulher acaba sabendo que o marido não vai impedir a relação de Jana com Lourenço. Furiosa, ela diz que quer o irmão de Luciana morto. O empresário adverte que ela tem dito isto muito frequentemente e na frente de todo mundo. Portanto, se alguma coisa acontecer a Lourenço, ela vai ser a primeira suspeita e lembra que a mulher ainda não está presa por compaixão de Luciana, mas tem certeza de que, se ela mexer com seu irmão, a moça não vai perdoar. Ele diz ainda que, por mais que tenha o melhor time de advogados, nenhum deles vai poder salvar sua vida, pois agora, Luciana é tão poderosa quanto ela. Já é tarde quando Rodrigo vai ver Luciana em seu apartamento, para lembrar a moça que Mateu tem médico no outro dia. Ela conta que já sabe, pois foi visitar o menino. O rapaz insiste que os dois agora têm outra chance, mas ela diz para ele resolver a sua vida primeiro e conta que não vive e não dorme desde que seu filho desapareceu, e por isso não tem cabeça para pensar em mais nada. E no outro dia de manhã cedo, Paz e Madalena finalmente chegam ao apartamento de Luciana, acompanhadas por Ariche. A moça conta que Violeta viajou para São Francisco Alto para ver seu pai. Na esquina dos tacos, Lourenço conta a Fabiano que vai pedir Jana em namoro. Luciana avisa ao irmão que sua mãe chegou e quer conversar com ele e com Jana. Alguns momentos depois, Lourenço chega ao apartamento da irmã. Logo depois, chega Jana. Paz, decidida, diz que os chamou ali, pois tem que conversar sobre os dois. Sendo direta, ela quer saber se os dois se gostam e são namorados. Lourenço aproveita a oportunidade e se ajoelha nos pés da moça, dizendo que estava mesmo pensando nisso e a pede em namoro. Paz interrompe o momento romântico dizendo para o filho não ir tão rápido. Se virando para Jana, ela pergunta a Jana se a moça gosta mesmo de seu filho e a garota confirma. Na empresa, a psiquiatra de Roselena vai procurar Maximino e conta que não pode falar muito sobre a saúde da esposa dele, por causa do sigilo profissional, mas pede que ele insista que Roselena continue com o tratamento, pois no dia anterior ela deu por encerradas as consultas. A médica diz ainda que está muito longe para considerar que possa ser dada a alta. No apartamento de Luciana, Paz está colocando os pingos nos is e diz que os dois são muito diferentes. Lourenço tenta meter o bedelho, mas Paz pergunta se ele foi chamado na conversa. O rapaz responde que não e ela o manda se sentar calado. Jana não consegue deixar de achar graça na situação. Depois que a sogra termina de falar, a garota diz que vai ser muito honesta e que achou muito bom Lourenço estar presente, pois desde que conheceu o rapaz sempre sentiu algo especial por ele. Ela diz ainda que com o tempo, percebeu que o que sentia por ele era realmente amor. Roselena se deu conta e a mandou para fora do país. Jana conta ainda que durante estes 5 anos, ela foi namorada de Boris somente para satisfazer sua mãe, mas nunca esqueceu o rapaz. Jana revela que este amor ficou confirmado quando o viu da primeira vez, depois que voltou da Itália, e afirma que ele é o homem de sua vida. Lourenço corresponde à declaração de amor da moça, mas acabam sendo interrompidos por Paz, dizendo que todos precisam ser realistas. Agarrando a mão do rapaz, Jana conta que estaria disposta a morar aonde for para ficar com Lourenço. A mulher deixa claro que o filho também terá que fazer sua parte e explica que Roselena nunca vai aceitar seu filho. Jana tranquiliza a sogra dizendo que vai enfrentar a mãe e lutar pelo amor dos dois, custe o que custar. Paz fica sem palavras. Finalmente o novo casal romântico da novela se beija apaixonadamente, desta vez em paz. Lourenço não perde tempo e pede a mão da moça em casamento, dizendo que vai falar com os pais dela, mas a moça prefere falar primeiro. Neste meio tempo, no povoado, Procópio avisa Aquiles que tem uma pessoa lhe procurando, e é muito importante. O homem esbraveja, mas manda a visita entrar. É Violeta, que conta que soube que ele estava doente e decidiu ir vê-lo. O fazendeiro continua dizendo que não tem nada, só que Procópio conta que ele precisa se cuidar, pois teve um infarto. Emocionada, a moça diz a ele que por favor se cuide. Para ela, ele é muito importante, pois é seu pai. Com lágrimas nos olhos, o rancheiro finalmente assume que realmente a moça é sua filha. Violeta visita Aquiles no povoado e conta que soube que ele estava doente, por isso decidiu ir vê-lo. O fazendeiro continua dizendo que não tem nada, só que Procópio conta que ele precisa se cuidar, pois teve um infarto. Emocionada, a moça diz a ele que por favor se cuide. Para ela, ele é muito importante, pois é seu pai. Com lágrimas nos olhos, o rancheiro finalmente assume que realmente a moça é sua filha e diz que tem muita vergonha de ter duvidado disso. A moça insiste para que ele se cuide, e se sentando à cama do velho, conta que ficou preocupada quando soube que ele estava doente. Antes de cair no choro, o velho fazendeiro quer saber como está indo o negócio da filha. Ela explica que está indo muito bem e até já comprou seu carro.
Agora está economizando para comprar um apartamento. O homem elogia a filha, dizendo que a moça está no caminho certo e conta como foi que ele começou sua fortuna. Neste meio tempo, Roselena vai até a empresa e encontra o marido. Ela conta a Maximino que está ali para falar com a filha, pois, mesmo que ela seja contra o namoro com Lourenço, não vai fazer nada, e sim, apoiá-la. A mulher diz ainda que está fazendo de tudo para recuperar a harmonia familiar. Porém, Maximino quer saber por que ela parou de ver a psiquiatra e a mulher diz que não precisa mais de tratamento. Do outro lado da cidade, depois de receber alta do médico, Mateu vai passear com Rodrigo, Luciana e as crianças. Neste meio tempo, Jana encontra a mãe na sua sala. A mulher diz que está ali para falar de Lourenço. A garota afirma que não quer desrespeitar a mãe, mas avisa que já está noiva e vai se casar com o rapaz. Na sua sala, Maximino diz a Oscar que vai apoiar a decisão da filha e depois dá um jeito de ajudar Lourenço a dar a Jana a vida que ela merece. Só que Oscar, pela primeira vez na novela, está muito irritado e diz, cheio de raiva, que nem tudo na vida se resolve com um cheque ou uma transferência bancária e avisa que os dois precisam conversar, mas não na empresa. Oscar marca então um encontro com o empresário para o dia seguinte. Maximino estranha a postura do advogado, mas tenta tirar uma onda com a cara do amigo perguntando para que tanto mistério e Oscar responde: acabaram-se os mistérios, amigo. Enquanto isso, Roselena, dando uma de santa, diz à filha que quer ajudá-la a organizar seu casamento. Desconfiada, a moça topa. Porém, logo depois que sai da sala da garota, Roselena liga para Boris e avisa que os dois têm que andar rápido se quiserem impedir o casamento da garota. Neste meio tempo, Cielo volta à praça para trabalhar e vê um brechó de rua. Ele acaba achando um de seus discos, quando ainda era um cantor famoso. Com saudades, o homem contempla o LP de vinil. O vendedor, que não o reconhece, diz que o cantor foi o maior tenor do México e é uma pena que tenha desaparecido. Sem dizer uma palavra, Cielo devolve o disco, mas o rapaz que estava vendendo a obra desconfia de que ele é o tal cantor. No interior, Violeta se despede do pai, mas antes dela sair, Aquiles, chorando muito, pede perdão à filha. A moça volta e, segurando a mão do pai, diz que não tem nada a perdoar, pois todos cometem erros e não é ninguém para julgá-lo. Ela diz ainda que foi vê-lo, pois quer ficar em paz com ele e o chama de papai pela primeira vez, dando um beijo carinhoso na testa do velho fazendeiro. Neste meio tempo, Rodrigo e Luciana passeiam com as crianças, que se divertem muito. O rapaz tenta pegar na mão de sua amada, mas ela evita e diz que sente algo especial por Mateu. Também conta que todos os dias anda pelas ruas tentando achar seu filho. Rodrigo diz que também sente algo especial pelo menino. Agora ela quer saber o que vai acontecer com Alexia, depois do divórcio. O rapaz explica que a filha vai ficar com ele e que Oscar está se encarregando do seu processo de separação. Do outro lado da cidade, Clara, que está almoçando com as amigas, briga de novo com Valentina. Mas desta vez, a moça responde à altura e diz que desde que se conhecem, a dona da revista nunca gostou de escutar a verdade e acha que, por ser dona de um periódico, está sempre certa nas suas atitudes. Mas a louca entende tudo errado e acha que Valentina está com inveja. Porém, ela lembra que é a única que tem um esposo e está formando uma família, avisando que, se ela não tomar cuidado, vai acabar sem nada. Minutos depois, muito nervoso, Cielo chega em casa e começa a procurar por bebida. Shui chega e percebe que o amigo está alterado. O homem explica que viu um de seus discos sendo vendido por um camelô que disse que ele uma vez foi um dos maiores tenores do México. Cielo confessa que isto o fez lembrar de seu passado e que a vontade de beber é quase insustentável. Porém, a mulher lembra que ele está há quase 5 anos sem beber e pede que ele não faça isso por Mateu. Mas o homem está inconsolável, apesar do apoio de Shui. Algumas horas depois, Mateu chega em casa com seus amigos e dá um presente ao pai, dizendo que foi comprado por Rodrigo e Luciana. A moça pergunta se ele pode deixar o menino ficar com eles algumas vezes para repetir o passeio. Shui está pra lá de desconfiada, e Cielo diz que vai pensar no assunto. Na empresa, Rodrigo vai direto ver Oscar para saber do divórcio. O advogado diz que no dia seguinte, ele tem audiência com o juiz ao meio-dia. Depois que Rodrigo sai, o advogado liga para Maximino avisando que vai ter que cancelar o encontro marcado para o dia seguinte. Maximino não gosta e quer saber o que está acontecendo. Oscar se vê obrigado a contar que, no dia seguinte, Rodrigo vai assinar seu divórcio e pediu que não contasse nada a ninguém. À noite, na mansão, Matilde vai perguntar a Roselena se ela vai comer no quarto ou na sala de jantar.
Furiosa, ela diz que a empregada sabe muito bem que, com família ou sem família, tem que arrumar a mesa e aproveita para dizer que ela só voltou por causa de seu marido, mas deixa claro que as coisas não vão ser como antes e quer que ela fique bem longe de sua família, pois não quer vê-la conversando com seus filhos. No quarto de Patrício, Jana conta as últimas novidades ao irmão, mas o rapaz diz que ela precisa ter muito cuidado com a mãe. Só que Jana avisa que se a mulher fizer alguma coisa, ela não vai perdoar, e jura que nunca mais vai trocar uma palavra com a sua progenitora. A moça diz ainda que, se tiver que se mandar com Lourenço para São Francisco Alto, irá com todo o prazer. Neste meio tempo, Rodrigo comunica a Clara sobre a audiência que vai se realizar no dia seguinte, mas a mulher não perde a oportunidade de alfinetar o marido, dizendo que o filho dele com Luciana já deve estar morto. No dia seguinte, Luciana conta para a mãe que Rodrigo está se divorciando de Clara. Ao meio-dia, começa a audiência de divórcio no tribunal. O juiz manda os dois assinarem a ata de divórcio, mas ela está mais preocupada com o telefone. A mulher enrola tudo o que dá e se diverte, mas acaba assinando os papéis. O juiz determina que o casamento deles está oficialmente terminado diante da lei. Porém, antes de sair, ela diz que quer falar com ele em particular, pois não vai embora antes que ele cumpra o resto do acordo que fizerem. Imediatamente, ele tira o celular do bolso e faz a transferência do dinheiro para a entojada. Assim que recebe o dinheiro, Clara diz que ela vai sair do apartamento, pois não suporta mais nem o ar que existe naquele lugar, deixando claro que Alexia continua sendo sua filha, mas não sabe quando vai vê-la e sugere que ele diga à filha que sua mãe viajou a negócios e que talvez regresse algum dia. Segundos depois, Rodrigo manda uma mensagem para Luciana, dizendo que já está divorciado, mas ela diz à mãe que só tem cabeça para encontrar seu filho, e nada mais. Mas do outro lado da cidade, Mateus já está com Chelo na pracinha. Rodrigo chega para saber como está o menino que conta que seu pai é um grande cantor, mas o homem explica que isso já faz muitos anos. O rapaz diz que um dia deveria convidá-lo para ouvi-lo cantar e pede para levar o menino para ver filmes com Alexia um dia desses, estendendo o convite a Chelo e Chui. O menino vibra com a ideia. Neste meio tempo, Roselena vai ver Padre Honesto e finge que está conformada com a situação de sua filha, pois não quer que Jana vá embora e deixe sua família para trás. Na empresa, Linhares enfrenta Maximino e diz que está ali para tratar do casamento de Jana e Lourenço, pois o rapaz quer fazer tudo às claras, olhando de frente para o sogro, pois ele quer pedir a mão de sua filha em casamento o mais rápido possível. Enquanto isso, Jana conta ao noivo que sua família já sabe dos dois e até sua mãe aceitou. Lourenço desconfia da atitude da sogra, mas a mocinha está muito feliz para se preocupar com isto no momento, acreditando que foram seus argumentos que fizeram a mãe mudar de ideia. Maximino, que não vê outra saída, diz a Cláudio que, se Lourenço está decidido, pode organizar um jantar em sua casa naquela noite para oficializar o noivado. Linhares está preocupado com Roselena, mas o empresário diz que a mulher é problema seu, pois os dois estão dispostos a aceitar a relação da filha. Do outro lado da cidade, Oscar está com Vicky, que quer saber o que aconteceu com Campos, que está muito preocupado. O advogado diz que é algo pessoal, mas ela não tem por que se preocupar, pois graças a ele, muitas coisas serão esclarecidas. A moça conta que o homem disse a ela algo que a deixou muito preocupada, pois afirmou que não existe verdade que possa ser escondida por muito tempo. Neste momento, Nicole chama a manicure para atender um telefonema e Oscar lê uma mensagem de Maximino no celular da moça, marcando um encontro para aquela noite. A garota está no telefone com Aldo e diz que estava com alguém importante, mas por culpa dele, a pessoa foi embora. De volta à sua mesa, ela percebe que Oscar viu a mensagem em seu celular. E no centro da cidade, Lourenço está tentando escolher o anel de noivado para Jana. Ele está preocupado, pois não tem dinheiro suficiente para comprar o anel que queria. Fabiano se oferece para completar o dinheiro, porém ele diz que primeiro vai comprar o mais barato, e depois que estiver melhor de dinheiro, adquirir outro melhor. Já de volta ao Lava Jato, Violeta fica sabendo que o advogado Leandro tem dado voltas e voltas pelo local, tentando encontrar a moça. Neste meio tempo, Rodrigo vai à sala de Luciana na empresa e encontra Patrício. Ele conta que foi ver Mateu e convidou o menino para passar uma tarde com Alexia. Patrício diz que Clara não vai gostar nada disso, ainda mais se souber que o garoto é filho de um artista de rua. Porém, o engenheiro avisa que a partir daquela noite, Clara não estará mais em seu apartamento, pois acabaram de se divorciar, mas diz também que vai criar a filha sozinho, entregando os papéis do divórcio para Luciana. Em seu escritório, Maximino está tendo um chilique,
pois Oscar não tinha ainda retornado ao trabalho. Neste instante, o advogado chega e diz que os dois precisam conversar, pois encontrou Pedro Campos. Oscar diz a Maximino que os dois precisam conversar, pois encontrou Pedro Campos, e por fim, vão saber de toda a verdade, perguntando se ele não tem interesse em saber quem culpou Linhares pela fraude. Olhando fixamente para o amigo, o advogado conta que achou que esta seria uma ótima notícia e não entende por que, de repente, ele ficou mudo. Mas Maximino diz que está surpreso pelo aparecimento do sujeito, depois de tanto tempo. Só que Oscar não terminou e diz que Campos foi um grande amigo de Jerônimo e, desde a morte dele, tem visitado Vicky. Por isso, é importante que eles resolvam este assunto de uma vez. O empresário aproveita para perguntar se o advogado chegou a falar com o homem, mas Oscar diz que não, e Maximino então resolve esbravejar, afirmando que é ele quem tem que conversar com Campos primeiro, pois foi o maior afetado no processo, e tem certeza de que ele vai dizer a verdade a ele. Mas, quando pede ao advogado para que ele passe o telefone de Campos, Oscar manda o amigo perguntar a Vicky, pois sabe perfeitamente que ele continua enganando Roselena. Portanto, quando for ver a amante, pede que ela lhe dê todas as informações. Obviamente, Maximino se irrita e aponta o dedo para a cara do amigo, dizendo que é capaz de conseguir as informações sozinho. Neste meio tempo, Linhares está com Pedro Campos em um bar e avisa ao homem que não pretende fazer nada contra ele. Campos ri e diz que uma pessoa não pode ser julgada duas vezes pelo mesmo delito. Mas Cláudio não está a fim de trololó e conta que está ali apenas para fazer justiça, pois ele mesmo vai enfrentar a Maximino. Pedro, depois de ouvir a história triste de Linhares, resolve pedir perdão ao advogado e diz que lamenta muito tudo o que o fez passar, mas revela que fez tudo por uma grande quantia em dinheiro. Chorando, Cláudio pergunta ao homem se este dinheiro que recebeu o fez feliz e diz que quis encontrá-lo cara a cara para dizer que a justiça existe e grita que, mesmo tendo passado 20 anos preso, hoje é um homem completamente livre. Livre também está Clara, que agora conta que é uma milionária e arruma suas coisas no apartamento, com a ajuda de Julieta e Fernanda, mas não perde a oportunidade de humilhar mais uma vez a empregada. De volta à empresa, Linhares avisa a Luciana que Maximino está organizando o jantar de noivado de Jana e Lourenço, na sua casa, naquela noite. Mas Luciana tem certeza absoluta de que Roselena vai aprontar alguma. A moça aproveita para comentar que Rodrigo se divorciou e que tem certeza de que Roselena vai magoar seu irmão. Porém, Cláudio jura que só vão até a residência dos Torreslanda acompanhar Lourenço, e assim que o rapaz oficializar o compromisso com Jana, vão embora. Na mansão, Maximino, que está sentado à mesa de jantar, tenta saborear uma taça de vinho, com o dedinho levantado e tudo, quando Roselena aparece, esbravejando e dizendo que a cada dia que passa, ele faz mais besteira e avisa que concordou com o casamento da filha, mas não quer receber os mortos de fome em sua casa. Maximino se irrita e diz para a mulher que está farto das demências e loucura dela e a culpa por estar perdendo seus filhos e dispara: se você realmente amasse meus filhos apenas 1/10 do que você diz, Rodrigo não seria um homem infeliz e Jana não teria que se esconder de você para viver a sua vida. Mas ela não se conforma e volta com a mesma ladainha de que ninguém consegue entender seu profundo amor de mãe e diz que a única coisa que quer é que seus filhos tenham um casamento sólido. O empresário cai na risada e pergunta se ela quer que os filhos vivam uma relação como a deles, e afirma que não é esta a sua vontade, pois não quer que eles tenham que conviver com uma mulher fria de corpo, sem coração e doente da cabeça. Ele aproveita para dizer que a janta será naquela noite, e que se ela não quiser estar presente, fique à vontade e invente mais uma dor de cabeça para não comparecer. Neste meio tempo, no Lava Jato, Leandro finalmente consegue roubar um beijo de Violeta. E as horas passam. Já é noite quando a ex-diabinha encontra a mãe no apartamento de Luciana, onde todo mundo está se arrumando para ir ao tal jantar, e pergunta se ela ficou chateada porque a moça foi ver seu pai. Madalena diz que não ficou chateada por isso, mas sim porque a filha não lhe contou nada sobre sua viagem a São Francisco Alto. Violeta diz que precisava ir, pois não consegue mais viver com tanta raiva de seu pai, e precisava resolver a situação. Luciana aproveita que a amiga está ali, e conta que ficou muito feliz por saber que o advogado e ela finalmente estão se entendendo, e deseja que Violeta seja muito feliz. Lindas e felizes, as 4 mulheres já estão prontas para o embate. Do outro lado da cidade, no vagão abandonado, Cello diz que adora o menino. Chui diz que o garoto, afinal, é seu filho. Porém, o ex-tenor comenta com a vizinha que Rodrigo convidou Mateu para ir à sua casa e está muito preocupado, pois o garoto vai perceber o que é viver em um lugar muito diferente dali.
E Shui arremata a conversa dizendo: se você não tem como dar luxo ao menino, pelo menos não tire esta oportunidade dele. Alguns momentos mais tarde, Luciana chega à casa dos Torreslanda acompanhada de sua família. Maximino recebe Cláudio com toda a cortesia. Matilde e Brígida chegam para servir os convidados e Paz diz que pode ajudar, mas Rodrigo faz questão de dizer que ali elas são convidadas e não precisam fazer nada. Quando Maximino pede desculpas pela ausência de Roselena, que está com uma enorme enxaqueca, a maluca desce as escadas, dizendo que está bem. O clima pesa muito e Patrício tem certeza de que algo vai acontecer. A infeliz resolve abrir a boca e diz que não poderia perder o jantar de compromisso entre Jana e Lourenço, acrescentando que esta será uma noite memorável. Paz concorda e acrescenta que realmente esta noite é maravilhosa, pois simboliza a união de dois jovens que se amam muito e que é isso que importa, já que o resto está nas mãos de Deus. Roselena deixa claro que quer que os dois se casem na igreja, pois o único casamento que conta é aquele firmado diante de Deus. Paz concorda. Luciana quebra o gelo e diz para a cunhada e o irmão se sentarem, pois este é seu dia. E o único lugar que sobra para ela se sentar é ao lado de Rodrigo. Cláudio justifica sua presença, dizendo que está ali a pedido de Lourenço, para pedir a mão de Jana, representando seu pai. O advogado começa o discurso oficial para o pedido de casamento e diz que se responsabiliza pelo rapaz. Paz e Madalena também adoçam as palavras de Linhares. Maximino se levanta e diz que se a filha quer mesmo casar-se com o rapaz, que ele seja bem-vindo à família. Roselena diz que está de acordo, mas Luciana desconfia. Lourenço então aperta a mão do futuro sogro e diz que vai cuidar da moça mais que toda a sua vida. Ele estende a mão para Roselena. Só que ela pensa duas vezes antes de responder e estende a mão mole para o rapaz, que a beija. Finalmente, o rapaz faz o pedido formal de casamento, chegando a se ajoelhar na frente da moça. Mas ela diz que não precisa e aceita se casar com o vendedor de tacos. A família aplaude o casal de noivos. E Roselena tem que engolir o sapo gordo. Na night de novo, Clara está com Mirko e o rapaz diz que está muito orgulhoso da amante e ela diz que não quer falar de negócios, mas sim de se divertir. Na mansão, a falsidade come solta. Maximino diz que vai dar um lugar para o casal morar, mas Cláudio conta que ele e a filha já compraram um apartamento de presente para os dois pombinhos, no mesmo prédio em que vivem ele e Luciana. O empresário não se conforma e diz que ele faz questão de dar este presente à sua filha. Porém, Lourenço se mete na conversa e diz que Jana e ele vão viver no lugar que ele pode oferecer a ela, e por isso estão se casando, pois querem construir a vida juntos. Roselena não aceita e diz que a periferia não é segura, mas Luciana resolve se meter e diz que a comunidade é muito mais segura do que ela possa imaginar. Lourenço cede e diz que vai aceitar o presente de Maximino, mas com uma condição: que ele lhe dê seu número de conta bancária, para que possa depositar um valor mensalmente e ir pagando o imóvel. O empresário diz que não é necessário, mas aceita a proposta do rapaz, que pede desculpas a Cláudio por sua decisão. Rodrigo aproveita a oportunidade para contar à família que acabou de se divorciar de Clara. Luciana tenta avisar ao rapaz para não falar nada sobre isso naquele momento, mas ele não percebe e continua enfrentando a mãe, dizendo que este assunto eles vão conversar em outro momento, pois aquela é a noite de Jana e Lourenço. Algumas horas mais tarde, já de volta ao apartamento da irmã, Lourenço diz a Cláudio que vai pagar integralmente o apartamento que Maximino ofereceu. O advogado se coloca à disposição para ajudá-lo se for necessário. Luciana também se coloca à disposição do irmão. E na capela da mansão dos Torreslanda, Roselena vai fazer a sua sessão de terapia, dizendo a Deus que espera sua ajuda, pois tem muitos inimigos e pede ao Senhor que castigue a todos e a proteja desta maldição, pois é sua filha predileta e completa. Ilumina meu caminho, Senhor, para que eu possa destruir Luciana e sua gente. E se o sacrifício que o Senhor quer de mim, para que eu consiga êxito nesta jornada, é minha filha, eu a concedo. Tome sua vida para que seja feita a purificação destas almas perdidas. Do outro lado da cidade, Paz diz à filha que está muito preocupada, pois não acredita que Roselena tenha aceitado o casamento da filha numa boa e só vai estar tranquila quando o casal estiver realmente casado. Já é tarde da noite quando Rodrigo vai colocar a filha para dormir. Ela pergunta pela mãe, mas o rapaz diz que Clara foi viajar e deve voltar logo. Enquanto isso, em um restaurante chique da cidade, Maximino encontra Vicky e diz que este é o dia em que a relação dos dois vai mudar de figura e entrega a escritura de um imóvel para a moça montar sua estética, mas exige fidelidade absoluta da moça. Neste meio tempo,
Rodrigo descobre que Clara levou todas as suas coisas, mas não deixou Brígida ajudar e fica preocupado, pois não sabe o que a entojada possa estar tramando. Horas mais tarde, Maximino chega pé ante pé no quarto dele para não acordar a esposa. Porém, ela está esperando por ele e pergunta se ele se divertiu muito, pois saiu logo depois do jantar para atender um assunto de trabalho, mas sabe que ele continua com sua traição. O homem não dá a menor bola e Roselena pula da cama, pega o terço e começa a pedir a Deus que acabe com Luciana. Emendando tudo num texto só, ela pede perdão pela alma do marido que caiu em tentação. Enquanto isso, Brígida liga para Julieta e, refastelada no sofá que antes era a cama de seu patrão, conta tudo o que aconteceu no jantar daquela noite na casa dos Torreslanda. Julieta não gosta nada da novidade. No dia seguinte, Luciana convida Paz e Madalena para conhecer Mateu. Maximino, já no escritório, quer saber da secretária onde está Rodrigo e Patrício, que não chegaram a tempo da reunião. Ao final, Oscar pede para ficar sozinho com um amigo e entrega sua carta de demissão, dizendo que está deixando de trabalhar para ele e para a empresa. Linhares, que continua na sala, conta que Oscar conversou com Pedro Campos e descobriu que foi ele que armou a fraude que o incriminou e o manteve preso por 20 anos. Luciana, acompanhada de Madalena, Ariche e Paz, chegam ao vagão abandonado e conhecem Mateu. Paz está assustada com o que está vendo e se dá conta de quem pode ser o menino, mas não fala nada. Na empresa, o bicho está pegando. Linhares está furioso e diz que Maximino só tem tudo aquilo por causa dele e que o homem o traiu, chamando o empresário de miserável e ladrão. Oscar, de braços cruzados, acompanha a discussão dos dois. Sem perder a pose, Maximino diz a Cláudio que ele não tem nenhuma prova do que está dizendo. Mas Oscar revela que todas as provas que precisam para provar a sua culpa na fraude milionária estão com ele e manda o homem parar de mentir. Ele avisa ainda que Pedro Campos está disposto a admitir para quem quer que seja que Maximino foi o mandante do crime e pagou milhões para que culpasse Cláudio. Mas Linhares não para por aí e conta que vai chamar Pedro Campos àquela sala de reunião para que ele mesmo confirme a verdade. O empresário perde a calma e manda o sócio largar o telefone. Linhares aproveita para dizer: "Tá com medo, né, Maximino? Agora você sente o que senti quando fiquei sozinho e sem possibilidade nenhuma de me defender da fraude que você inventou." Cláudio diz ainda que o homem sempre o invejou, não só porque sempre teve mais dinheiro que ele, mas também pela felicidade e amor que tinha em seu casamento com Aurora. Maximino empurra o advogado e manda ele parar de falar, mas Linhares continua falando. Maximino parte pra porrada. Oscar separa os dois e diz que não volta atrás na sua decisão. Rodrigo e Patrício chegam neste exato momento e não entendem o que está acontecendo. Na empresa Torreslanda, Maximino e Linhares discutem e o empresário parte pra porrada, depois que Cláudio conta tudo o que descobriu quando conversou com Pedro Campos. Oscar separa os dois e diz que não volta atrás na sua demissão. Rodrigo e Patrício chegam neste exato momento e não entendem o que está acontecendo. O advogado explica a Rodrigo que está indo embora e não vai mais voltar a trabalhar para aquela empresa e agradece por tudo. Patrício quer saber o motivo. Oscar manda Maximino responder e se retira. Cláudio também se retira, dizendo que ele agora pode se entender com os filhos. Totalmente sem graça, o homem começa a contar a Rodrigo o que aconteceu e assume que foi ele quem arquitetou a fraude de Linhares e por sua culpa, o advogado passou 20 anos preso. Ele conta ainda que pagou muito dinheiro a Pedro Campos para fazer tudo e desaparecer. Os filhos de Maximino estão revoltados. O homem tenta justificar que fez tudo por inveja, pois esta é a natureza dos homens. Patrício discorda e diz que ele não é assim. Envergonhado, ele lembra que uma vez pediu que os rapazes não o julgassem, mas os piores juízes são os filhos. Patrício, que está inconformado com o que ficou sabendo, revela que, em 1/1000 de segundo, a imagem de um homem honesto que tinha do pai caiu por terra. Ainda tentando se justificar, Maximino diz que não imaginava que o que aprontou para Linhares fosse trazer tanta dor. Rodrigo, furioso, agarra o pai pelo colarinho e grita: "Você se dá conta de tudo que fez a Luciana, a Cláudio e a mim? Você é um mentiroso, papai. É um mentiroso." Patrício pede que o irmão pare de chacoalhar o pai daquela maneira, mas o rapaz está totalmente desesperado e quer saber por que ele fez isso. Mas sem forças, Maximino diz que o que está feito e vai assumir as consequências, mas lamenta profundamente ter magoado a família. Mas Patrício ainda não terminou de falar e pergunta se ele sabe qual é a diferença entre ele, sua mãe e os irmãos. E ele mesmo responde a pergunta dizendo que os filhos, sim, sabem perdoar. Depois que o pai sai, Rodrigo destrói a sala de reunião da empresa de tanto ódio.
Enquanto isso, Julieta comenta com Clara sobre o jantar de noivado de Jana, e as duas não entendem como Roselena aceitou isso e mais. Aceitou receber a família dos pobretões em sua casa. Clara diz que isso não importa mais, e conta que vai tirar mais dinheiro do ex-marido. Julieta manda a moça ter cuidado, mas ela explica que tem uma carta na manga que vai ser o tiro fatal em Rodrigo e na doméstica. E na empresa, Roselena chega para tirar satisfações do filho sobre seu divórcio. Sem paciência nenhuma, ele agarra a mãe e a arrasta para seu escritório e diz que já é adulto e capaz de cuidar da sua vida, pedindo que ela o deixe em paz de uma vez por todas. Porém, Bruxelena não se conforma e os dois discutem. Ela argumenta que está preocupada com a neta. O rapaz tenta explicar o que acontecia em sua casa, entre Alexia e sua mãe, mas a Bruaca não ouve, porque está mais preocupada com o fato dele voltar para Luciana. Sem paciência, ele expulsa a mãe de seu escritório e se dá conta da batata quente que acabou de cair no seu colo com tudo o que descobriu sobre o pai. Neste meio tempo, Mirko está amarrando Julieta e Clara numa cilada, dizendo que tem uma grana para investir, mas está em dúvida em que. O rapaz diz que ele tem um ótimo conselheiro financeiro e oferece para apresentar o sujeito à dupla do mal. Na sala de Luciana, a moça comenta com Patrício sobre Mateu, mas percebe que o rapaz está triste. Ele desconversa e revela que também quer conhecer o menino. O telefone toca e é a Murashi, avisando Luciana que tem mais uma encomenda para expor suas peças numa das galerias mais importantes da América Latina. Enquanto isso, Clara está gastando a fortuna que ganhou com Mirko, em Acapulco. Ela liga para Brígida e diz que precisa que ela faça um favor. Do outro lado da cidade, Rodrigo vai falar com Cello sobre o passeio com Mateu e entrega seu cartão com seus dados ao homem, que não consegue recusar o pedido do filho para sair com sua nova amiguinha. No interior, Aquiles descobre que todo o povoado está orando para que ele fique melhor, pois até montaram um lugar para colocar as velas e rezar, na frente do comércio do rancheiro. Na capital, Madalena se despede de Violeta, que pede que ela cuide de seu pai no povoado. Paz, por sua vez, antes de ir embora, revela a Luciana que Mateu é um lindo menino e revela que quando o viu sorrir, parecia que estava vendo a filha, quando tinha a idade do menino. Ela diz ainda que o garoto tem os mesmos olhos de Luciana. Na mansão, a família de Patrício lhe preparou uma surpresa. Maximino entrega as chaves do carro que deu de presente ao filho. Jorge explica que o carro está adaptado para ele e agora poderá ir a qualquer lugar. O rapaz se emociona muito e Maximino chora ajoelhado aos pés da cadeira de rodas do filho. Aldo corta o baixo astral com sua alegria de sempre, mas o primo está emocionado e agradece o presente, dizendo que agora só falta ele ficar de pé e caminhar. Algumas horas mais tarde, Linhares encontra a filha em seu apartamento e conta que conseguiu encontrar Pedro Campos, e ele contou toda a verdade, inclusive que Maximino lhe pagou muito dinheiro para realizar a fraude e culpá-lo. Na mansão, abraçado ao filho e chorando, o empresário jura mais uma vez que vai ajudar incondicionalmente o filho a voltar a caminhar. Mas Patrício, que também está chorando, revela que por um lado, ele é o melhor pai do mundo, mas por outro, ele já descobriu quem o homem realmente é, mas não deixa de agradecer Maximino por tudo que ele tem feito. Finalmente, Jorge ajuda Patrício a entrar no carro. Ele, a irmã e os primos resolvem ir junto para ajudar o rapaz a treinar a dirigir o carro. Mas em casa, Roselena não se conforma com o presente, pois agora o filho poderá ir atrás de Luciana quando bem entender. Matilde tenta conversar com a patroa, mas ela manda a empregada embora, lembrando que ela está proibida de se meter com sua família. Enquanto isso, Brígida entrega a Clara o envelope que ela pediu e avisa a empregada que continua sendo a mãe de Alexia, apesar do divórcio. E por isso, é muito importante que ela continue informando tudo o que acontece no apartamento. Aliás, no apartamento, cercados de pipoca, sucos e um enorme balde de sorvete de chocolate, Rodrigo se diverte assistindo desenhos animados com sua filha e Mateu. Mas com tudo o que aconteceu, Rodrigo esqueceu de trocar as fechaduras do apartamento e Clara chega de supetão, querendo saber o que está acontecendo ali. Ela quer saber o que um pivete de rua está fazendo na companhia de sua filha e grita com a garota para não tocar no menino que está todo sujo. No vagão abandonado, Cello diz a Chui que está cada vez mais convencido que Mateu precisa de um pai melhor que ele, assim como Rodrigo. Rodrigo, que aliás, conseguiu levar a entojada à força para o quarto, dando uma bronca na mulher por ter sido tão classista. Os dois discutem e trocam farpas. Porém, ela diz que só está ali para tratar de assuntos importantes.
mas Rodrigo diz que não quer saber de nada, e avisa que tem uma última carta na manga que vai destruí-lo. Alexia chega para abraçar a mãe, mas ela evita e diz à menina que quer pedir um favor. A louca pede à menina que, quando seu amiguinho mendigo for embora, ela deve pedir à empregada para tomar banho e também que ela jogue aquela roupa que a garota está usando, no lixo. Rodrigo não aguenta e perde a paciência, dizendo para a ex que já chega. Mas ela diz que está somente tomando algumas precauções, pois não sabe que doenças o garoto pode ter. Alexia quer saber quando a mãe volta, porém o pai responde que ela deve voltar brevemente. Neste meio tempo, o primeiro lugar que Patrício vai é na esquina dos tacos, pegar o cunhado para tomar um café. O rapaz topa e sai com a namorada e o cunhado, deixando o sócio empenhado no serviço. E em São Francisco Alto, Aquiles pede uma lista completa de todos os seus bens e propriedades o mais rápido possível. Na cidade, Constanza e Oscar vão visitar Luciana e Linhares e comentam sobre tudo o que aconteceu com Maximino. A moça está preocupada, pois sabe que os filhos do empresário é quem mais estão sofrendo. Ela ainda agradece a Oscar por ter proporcionado a seu pai, por ter trazido a verdade à tona. Cláudio pergunta se o colega já sabe o que vai fazer. Porém, Oscar responde que ainda não pensou nisso, e Luciana o convida para trabalhar no escritório de advocacia de seu pai. Linhares vai mais longe e oferece ao advogado uma sociedade. Oscar prontamente aceita o convite. Na lanchonete, Jana percebe que o irmão está triste, mas ele diz que apenas está emocionado com o presente que ganhou. A garçonete chega e reconhece Lourenço, perguntando se ele está melhor da queimadura. O rapaz diz que está bem e não foi nada, mas a mulher pergunta como não aconteceu nada, se a mulher elegante de olhos verdes que estava com ele outro dia jogou um copo cheio de café com leite fervendo no seu peito. Jana e Patrício se olham. A moça se dá conta que a tal mulher era sua mãe e pergunta por que o noivo não contou nada. Lourenço diz que a mulher é mãe da moça e com certeza estava em um mau dia. Patrício agradece o cunhado pela atitude, mas fica preocupado com a mãe. Do outro lado da cidade, Julieta e Clara estão esperando o tal consultor financeiro. A mulher diz à filha que ela fez muito bem em se separar. No entanto, a moça jura que Rodrigo nunca vai ser feliz com a doméstica, pois já avisou Brígida que conte tudo o que estiver acontecendo no apartamento. Clara percebe um sujeito lendo jornal na mesa ao lado e vê uma manchete de primeira página que a interessa. Sem nenhuma cerimônia, ela tira o jornal da mão do sujeito e vê que a matéria trata da exposição de Luciana em uma das maiores galerias da América Latina. Neste meio tempo, Melissa vai ver Luciana e conta sobre a proposta de trabalho que recebeu, mas avisa que está disposta a revelar seu amor por Cláudio antes de viajar para Nova York. Do outro lado da cidade, Clara não se conforma com o sucesso de Luciana e tem a brilhante ideia de descobrir quando vai ser a exposição e aprontar alguma. Mirko chega dizendo que acabou de falar com seu assessor financeiro e ele propôs outra alternativa de investimento. Clara diz que quer conhecer o tal sujeito. O rapaz diz que isto é muito necessário e afirma que elas vão gostar muito do profissional. No final da tarde, Rodrigo vai levar Mateu para casa e Tchelo quer saber por que o interesse do rapaz pelo menino. Ele explica que o garoto tem a mesma idade de seu filho que sumiu há 5 anos. Roselena liga para Boris para saber como estão os preparativos para estragar o casamento de Jana. O rapaz diz que está tudo pronto, pois está preparando um lugar para trancar Jana no dia do matrimônio. Ela diz que vai avisar a data e o horário, e neste dia ele deve sequestrar a garota. No apartamento de Luciana, Linhares chega bem na hora em que Melissa está dizendo à amiga que não perde nada em confessar o que sente. O advogado escuta a conversa e manda a moça desembuchar. Melissa vai até o apartamento de Luciana dizer que está disposta a confessar seu amor por Linhares, antes de decidir se aceita ou não a proposta de trabalho em Nova York. Cláudio chega bem na hora e escuta a conversa, mandando a moça desembuchar de uma vez. Luciana se dá conta da saia justa e dá um jeito de sair fora deixando o pai e a amiga conversarem sozinhos. Ela toma coragem e diz que está apaixonada por alguém. Ele a elogia, mas o advogado conta que precisa sair. Enquanto isso, em São Francisco Alto, pela primeira vez na vida, Aquiles bate a porta e pede licença para entrar na casa de paz. Ele diz que precisa conversar com Madalena e pede a ela que os dois saiam para caminhar, pois assim podem ficar sozinhos. Porém, Madalena diz que não tem nada para falar com ele, mas Aquiles conta que quer falar sobre Violeta e avisa que vai buscá-la no dia seguinte, para que possam falar sobre a filha. Filha esta que está de romance com o advogado que está cada vez mais apaixonado pela moça, e parece que ela também.
Na mansão, Roselena tá batendo seu ponto com outra reclamação. Agora é porque já é tarde e Patrício ainda não chegou, acusando o marido de ser o responsável se ele acabar de se matar naquele carro novo. Mas Maximino tem outra coisa para contar. Ele revela a Roselena que Linhares descobriu toda a verdade sobre a fraude, e foi Oscar quem contou. Ela reclama do marido por não ter contado nada antes, mas ele diz que ela nunca tem tempo de escutar. Pirando na batatinha, Roselena diz que não entende como os filhos o perdoaram, e a ela, crucificaram e sai da biblioteca, batendo biela e falando sozinha. Minutos depois, Patrício e Jana chegam em casa felizes da vida com o passeio, mas a Estraga Prazeres está esperando para passar um pito no filho, dizendo que mesmo tendo um carro e poder fazer o que quiser, isto não lhe dá direito de chegar a estas horas em casa. Ela quer saber onde os dois estavam e Patrício diz que foram tomar um café com Lourenço. Jana emenda e conta que eles se encontraram no mesmo café em que ela queimou o peito de seu noivo com café com leite fervendo, dias atrás. Só que Roselena não aceita discutir com a filha, dizendo que isto aconteceu há muito tempo e, portanto, está fora de questão. Já é tarde da noite quando Clara e Julieta vão conhecer o tal consultor financeiro de Mirko. Os dois se elogiam mutuamente, tentando demonstrar como o tal sujeito é confiável. Enquanto isso, na comunidade, Rodrigo conta a Chelo sua história de amor com Luciana. Ele diz que os dois já não estão mais juntos, pois foram vítimas de muita maldade e que Luciana acabou pedindo o divórcio, sem que ele soubesse que ela estava grávida. Depois, acabou se casando com aquela que foi sua namoradinha de toda a vida, que também estava grávida, e que seu casamento foi um acordo, para dar certa estabilidade à sua filha. Porém agora, também está separado de Clara. Chelo se comove com a história e diz: "Meu Deus, como é a vida, não é verdade? Enquanto vocês continuam procurando por seu filho todos estes anos, e eu, em uma noite, encontro meu Mateu atirado no lixo." Rodrigo pede ao homem para repetir o que disse e pergunta por que não entregou a criança às autoridades. Humildemente, o antigo cantor questiona, afirmando que ninguém acreditaria nele na época, pois era um artista de rua que vivia embriagado e poderia ser preso, acusado de roubo de crianças. Eu e meu filho não valíamos nada para ninguém, e Deus nos colocou no mesmo caminho. Rodrigo fica sem saber o que dizer. A conversa entre o engenheiro e o ex-tenor continua. Rodrigo pergunta se a criança tem algum documento, e Chelo explica que não precisa de nenhum papel para amar o menino como tem amado desde o dia que o encontrou. O homem pede que Rodrigo o ajude a fazer uma certidão de nascimento para o garoto, pois precisa matriculá-lo na escola e afirma que quer que o garoto tenha um futuro melhor. Rodrigo diz: "Então, a queima-roupa que se Chelo quiser um futuro melhor para Mateu, teria que permitir que ele adotasse o menino." Convencidas da idoneidade do consultor financeiro indicado pelo namorado, Clara e Julieta decidem dar seu dinheiro para o consultor investir. A moça diz que quer assinar um contrato comprovando que vai deixar todo o seu dinheiro nas mãos do sujeito. Julieta diz que vai fazer o mesmo. Na comunidade, Chelo pede a Rodrigo um tempo para pensar na proposta. Porém, o engenheiro explica que não tem a intenção de separar o menino do artista e a adoção seria apenas para abrir portas para a criança ter um futuro melhor. Alguns minutos mais tarde, Rodrigo chega esbaforido no apartamento de Luciana, dizendo que tem uma coisa urgente para contar. Ele conta que pediu a Chelo para adotar Mateu, pois o homem acabou de confessar que o menino não é seu filho e que o encontrou quando era recém-nascido, em um lixão, e pergunta: "Você entende o que isto quer dizer?" De repente, Luciana começa a se lembrar do dia que fugiu do hospital com o bebê, debaixo da maior chuva, e fora de si, diz que precisa ver Chelo imediatamente, pois quer saber onde ele encontrou a criança. Mas Rodrigo pede que ela fique tranquila, pois combinou com Chelo que ele daria uma resposta sobre a adoção e podem perguntar onde ele encontrou o menino. E na comunidade, Chui está quase convencendo Chelo a aceitar a proposta de adoção que Rodrigo fez. No outro dia, logo cedo, Madalena resolve passear com Aquiles e conversar. Ele pede que, pela primeira vez, conversem como pessoas civilizadas e quer saber por que ela não disse que Violeta era sua filha. A mulher explica que, quando decidiu contar, encontrou outra mulher na cama do fazendeiro. Luciana recebe uma ligação de Patrício, que pede que a moça desça logo, pois ele tem uma surpresa. O rapaz está feliz da vida em seu carro novo e pergunta aonde a amiga quer ir. Ela diz que quer ver Mateu e o rapaz se dispõe a levá-la. Em São Francisco Alto, Aquiles põe os pingos nos is e diz a Madalena que ela sempre o acusou de abandono, mas pergunta como ele poderia abandonar algo que ele não sabia que era dele. O homem continua falando e diz que Violeta foi capaz de tirar de seu coração o ódio que ele tinha guardado.
Ele diz ainda que sempre vai reconhecer que ela é uma grande mulher e uma grande mãe, e beija a mão da mulher com todo carinho. Chorando muito, ele agradece a ela. Luciana e Patrício chegam ao parque onde Chelo e Mateu costumam trabalhar. Os dois encontram Chui e perguntam pelo menino e a mulher se propõe a procurá-lo. Como não consegue achar o menino, ela liga para Rodrigo e diz que está na praça com Patrício. Na mansão, Boris vai acertar os últimos detalhes do sequestro de Jana. Roselena diz que ele tem que tirar a moça de cena no dia do casamento, enquanto ela se encarrega de dar fim em Lourenço. Matilde escuta tudo atrás da porta. Neste meio tempo, Chui volta e diz que os dois saíram cedo para passear, e que quando é assim, eles voltam muito tarde. Patrício resolve deixar seu cartão com a mulher, e diz que ela pode se comunicar com ele também. Rodrigo recebe uma ligação de Cláudio, dizendo que Luciana o colocou ao par da história, e o rapaz explica que desta vez precisam agir com cautela, pois não quer que aconteça o mesmo que aconteceu com Pablito. Ele se compromete a falar com Chelo, para ver se ele permite fazer um exame de DNA no menino. Brígida, para variar, escuta tudo. Só que desta vez, a empregada resolve conversar diretamente com o patrão e esclarecer todas as suas dúvidas sobre o sumiço da criança, e ainda fica sabendo o que ele está pretendendo fazer para verificar se Mateu é ou não seu filho. De volta ao seu escritório, Luciana conta a Rodrigo que não conseguiu encontrar Mateu. Patrício completa, dizendo que até esperaram, mas não conseguiram achar o menino. A moça está muito ansiosa, mas o engenheiro explica que precisam verificar primeiro os exames de DNA para que não aconteça o que aconteceu com o outro menino do albergue. A moça entende finalmente o risco de sua precipitação, mas pede para ver Mateu à tarde. Rodrigo concorda, mas Patrício diz que não poderá acompanhá-los, pois Matilde ligou muito angustiada. Com o olhar fixo no nada e ouvindo uma caixinha de música, Roselena não dá a mínima para o que a irmã está falando. Constanza diz que sente muito por tudo que ela está passando. Roselena responde, sem tirar o olhar da caixinha de música, que sente muito que Oscar tenha descoberto que Maximino não é o homem que ele imaginava, e continua falando um monte de bobagem, dizendo que se tivesse sabido antes, teria preparado um jantar com toda a família, para que todos ficassem sabendo de tudo. Constanza se preocupa com a irmã que está muito doida. Neste meio tempo, Patrício chega em casa e encontra Matilde, que pede para conversar com ele depois do almoço em seu quarto, pois o assunto é muito complicado. Na biblioteca, Roselena muda de assunto e pergunta se ela é feliz no casamento. Constanza não entende nada, mas responde. Patrício chega para cumprimentar a tia, e Roselena diz que a irmã foi visitá-la para dizer que Oscar descobriu que foi Maximino que armou a fraude milionária para cima de Cláudio, e por isso se demitiu. Antes de sair do local, a louca se levanta e diz: providencie para que não ocorra nada com Maximino se não quiser que seus filhos entrem em uma guerra para defendê-lo. Agarrada à caixinha de música, ela sai da biblioteca furiosa. Do outro lado da cidade, Chelo chega com Mateu à igreja e mostra a ele uma imagem de Nossa Senhora. O garoto começa a rezar, principalmente por sua mãe que está no céu. E enquanto Luciana e Rodrigo almoçam, Patrício liga para o irmão dizendo que tem algo muito importante a dizer para ele e para a moça, marcando um encontro para a noite no apartamento do irmão. O engenheiro fica muito preocupado. Já é noite quando Aquiles decide escrever uma carta para sua filha, expondo todos os seus sentimentos pela moça. Feliz da vida por ter um descendente e depois de terminar a carta, o rancheiro resolve descansar, na sua cadeira de sempre.